Também podia voltar. Sou um primata também. Você está ouvindo Conexão Cultura. Unindo vozes. Conectando ideias. Ai, pai, Seus sábados com mais cultura, entretenimento, informação, Fernanda, música. quando você vê um mecânico e um suco de laranja, o que você lembra? Unindo vozes. Laranja mecânica. Conectando ideias. Boa. Você lembrou, né? Você conhece a referência? Complicado, hein? Ah, Já. A gente podia fazer um Obrigado, programa só obrigado. falando sobre distopia. E é isso aí, galera. Voltamos aqui com o nosso programa Conexão Cultura, unindo vozes, conectando ideias aí no seu fim de semana, no seu sábado. Que você tem um sábado e um domingo especiais. Essa semana a gente vai ter um up aí, né? A semana vai ser bem curtinha e vai dar pra gente dar uma descansada boa aí, se Deus quiser, né? Glória, pai. Maravilha, hein? Eu acho que todo mundo tá precisando de tirar uns dias relax Nossa aí. senhora, desde janeiro. Nossa, dormir 10 horas por dia. Bom demais. E maratonar mesmo de série aí, vai ser legal. Vai ser legal. Nossa. Ah, eu quero tomar uma cervejinha. Bom também. Bom também. Com moderação e Faltam responsabilidade. 6 meses pra eu poder falar isso. É. Já a Heloísa tem... Pode ficar até mais tempo, Heloísa, sem problema. Ó, Não precisa pressa, não. Gente, vamos falar aqui agora, rapidinho, sobre alguns filmes que levam a gente a pensar sobre o conceito de inteligência artificial, né? Então, até onde Hollywood imita a vida imita Hollywood. A gente tem aqui um clássico dos filmes que para mim foi no começo foi um boom grande, aí foi o Exterminador do Futuro, né? Que ano? Foi finalzinho dos anos 80 para começo dos anos 90. É que tem vários, não tem? Esse é o 1, Exterminador do Futuro 1. Tem um locutor lá de cinema lá de uma cidade vizinha nossa que falava assim: hoje não perda com Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro. Esse é bom. Hoje Hoje não, Arnold Schwarzenegger. Não sei se você vai falar, mas é a mesma pegada de Exterminador do Futuro. A gente tem Robocop, mano. Também, Robocop também é peso, né? O Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro veio com essa ideia de inteligência artificial mesmo, né? A criação de uma inteligência artificial, que aí a inteligência artificial começa a tomar conta da rede de computadores e do mundo, e aí a humanidade tenta arrumar um jeito de destruir essa inteligência artificial. A inteligência consegue arrumar um jeito de destruir a humanidade, que é através de uma guerra atômica. Começa a disparar todos os mísseis aí dos Estados Unidos contra a Rússia e da Rússia contra os Estados Unidos e gera uma terceira guerra mundial e o mundo meio que vai para um futuro distópico, assim, o mundo praticamente acaba. Como eu nunca assisti? Nunca assistiu? É bom, Assista. é Gente, eu E nunca aí- assisti. E o Arnold Schwarzenegger tem que salvar todo mundo. E aí, Ai, eu e aí gosto o do seguinte, Schwarzenegger. o que é que vai acontecer? Um cara, um humano lá do futuro que está na luta contra as máquinas, porque aí... O John aí, Connor, né? A inteligência John artificial, Connor. ela começa a moldar vários robôs para lutar contra os seres humanos, para não chegar até ela, né? E aí, um cara vai ser o John Connor, vai ser um líder que vai liderar uma revolução contra as máquinas e liderar os revoltosos aí, como é que chama? Os rebeldes, né? E aí, o Exterminador do Futuro, Arnold Schwarzenegger, ou Arnold Schwarzenegger, vai vir do futuro, né? Arnold Schwarzenegger me quebra demais. Arnold Schwarzenegger, quem já viveu esse momento aí na adolescência da gente sabe, né? Né, meu amigo Juscelino? Você tá aí na escuta aí. O Arnold Schwarzenegger, ele vai vir do futuro como um robô para exterminar o John Connor antes que ele nasça. Então ele vem para matar os pais dele. Nossa, mas que trama boa, gente. Como é que eu Mas para de contar a história toda, senão a galera vai assistir, E né, a, irmão? e a trama melhor ainda é que ele que causa o nascimento do John Connor. Pois. Pra mim, o melhor é o 2, O onde 2 também, né? volta, né? Ele volta um robô semelhante ao Arnold Schwarzenegger. Mas já mandado pelo John Connor. Sim, pra defender ele, porque vem um novo formato, novo né? formato de robô, atualizado, né? Não, a Não, trilogia... é muito uma bom. versão, é o Trilogia. 3.0. É o T-1000, né? Que eles chamam. E aí veio, agora só que o terceiro já terceiro pegou ele velhinho, né? Aí já não gostei. ficou muito
Mas os dois O primeiros são terceiro, top. muito bons. o terceiro é meio cansado. O primeiro e o segundo são ótimos. E a mesma e Robocop, a pegada de Robocop é o seguinte, né? Os caras estão arrumando um jeito de colocar só máquinas Só máquina fazer a na polícia, defesa. irmão. Isso. Uhum. E aí o Robocop, ele é um policial que sofreu um atentado Cyborg. e fica só praticamente só fica uma parte do pulmão e É a o cérebro. cabecinha dele só. E aí os caras fazem o transhumanismo, né? Que é o que chama, né? Sai repondo peças nele como se repondo por peças Salva o que dá pra mecânicas. salvar o humano e o Só o restante cérebro. vira máquina. E tem Matrix também, que a inteligência artificial cria, Isso. né? O Matrix, inclusive, eu fiquei muito feliz. Ninguém do primeiro ano B tinha assistido Matrix ainda. E assistiram. Ninguém. E aí eu fui passar só um trecho do filme. Mas eu vi que eles ficaram tão empolgados, bugou tanto a cabeça deles assim, com um trecho do filme, que eu digo, eu vou passar o filme todo. Aí Cara, Na Meu primeira amigo, é vez muito que bom. assiste, Que filme é maravilhoso. louco. Você fala, meu Deus. parecia uma sessão de cinema, terminou, todo mundo ficou batendo palma. não, você não entende, mas é isso que eu acho que é o que a Luísa falou. O bom do Matrix é que é um negócio que você não entende nada na hora que você Nada. começa a assistir. Sim. Aí lá no final. É que é muito conceitual, né? Aí você começa a entender. Não, você sai do filme e fala, perceber. meu Deus. É muito Nossa, inovador, é. né? Negócio do negócio, qual pílula você vai querer? É Essa ou essa? atemporal, atemporal. atemporal. Não importa quanto tempo passa. É você a tá cena lá, do Neo bobo. desviando Não, as e balas. o máximo, sabe o que é? Quando ele vai quando ele chega lá No oráculo. no oráculo, aí o oráculo diz assim, deixa eu ver você aqui. Aí olha assim, aí ele vai sem querer, cuidado com o copo, aí ele pum, bate no copo assim. Aí ele disse, nossa, como é que você sabia? Ele disse, não, o que vai bugar sua cabeça agora é, se eu tivesse falado do copo, se eu não tivesse falado do copo, você ia derrubá-lo? Ou se você não tivesse falado, e aí fica aquele clima, ela olha pra ele assim e faz... você veio aqui para saber se você era o escolhido, né? Mas essa pergunta você já sabe. Aí ele disse, e eu sei o que? Ela disse, você tem tudo para ser o escolhido, mas eu não sou, né? Aí ela disse, a resposta é sua. Aí ele sai. Quando ele sai, aí lá na frente ele começa a ter que escolher, né? Porque ela disse que tem que escolher um negócio. Aí quando ele está escolhendo ali, ele começa a acreditar. Aí é quando ele começa a perceber que o que ela tinha dito a ele, aí o Morfeu fala assim, o que ela disse a você era o que você precisava ouvir. Quer dizer, ela disse o que ele precisava ser motivado. Que ele disse que ela disse que eu É, disse. mas bem filosófico. Mas é filosófico. É porque é tudo Mistura uma escolha. Platão É com Descartes. maravilhoso. Nossa, É muito bom. Hoje não, Alice no País das Mas Maravilhas. só assim, curiosidade, coisa besta que eu vi esse dia. É. Tá ligado aquela cena quando aparece escrito Matrix e cai uns números, Sim, umas, sim. umas escritinhas Sim. estranhas? Não sei se é verdade, mas eu vi esses dias um vídeo falando que aquilo que passa ali, aquelas letras, são letrinhas em japonês, sabe? Não lembro qual a cena que parece cair as letras lá em japonês, sabe? Sei. Sabe o que tá escrito ali? Não. É uma receita de algum sushi, que o cara que tava fazendo, que tinha que fazer a arte daquilo lá, não sabia o que ele Não sabia fazer, colocava. colocou, Ele assim. achou um livro de receita da esposa dele escrito em japonês. Aí ele jogou Aí ele lá. pegou lá as letras e começou a colocar, irmão. Acontece. Será que é verdade isso? Pode ser. Pode ser. Agora não Outro saberemos, filme, hein? Blade Runner. Ah, sim. Blade Runner é maravilhoso. Agora o primeiro, eu não assisti o segundo, eu assisti o primeiro só. Então, aquele lá é bom, Você assistiu o original? o original. Muito legal. Jogador número 1. Caçador de androides. Jogador número 1, eu li o livro. Sim, legal. Nossa, Jogador número 1 filme é muito bom. É tipo, os caras vão pra viver a vida dentro do jogo. Às vezes eles deixam de viver fora. Realidade virtual, Porque né? fora do jogo a vida do cara é uma miséria. Mas dentro do jogo a vida dele é boa e o cara é ricaço, tem um monte de propriedade. Ele é dentro do jogo quem ele queria ser do lado de fora. E Entendi. também tem, agora mais recente, né, gente? Eu acho que um dos mais indicados, se você quiser assistir, é Black Mirror. Nossa, Black Ah, Mirror. Black Várias Mirror. coisas sobre A isso. série. Sim. A série. A É muito série bom. inteira. Tem, assim... Mais um conselho pra quem for assistir. Você realmente não vai entender nada no começo. Fica de boa. Você vai começar E pula o assistindo. primeiro episódio. O Não, primeiro não. episódio é muito tosco, é muito tosco. Mas tem que assistir. Não, pelo amor de Deus, aquele episódio é traumático. É assim, gente, Black Mirror é uma série que tem na Netflix que ela pega o que é potencialmente viável de inteligência artificial, de tecnologia e leva ela ao extremo, ao máximo possível. Assim, Black Mirror eu acho que é Espelho Negro, não é isso?
Então é como se levasse ela o máximo da negatividade que ela podia ser. E são vários episódios, né? São vários, cada diferentes. episódio é um diferente do outro. né? Tanto faz qual temporada que você pegar. Não terminar. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Queda Livre, que é o que a menina viciada em redes sociais. Esse é ótimo, hein? Isso aí é muito real pra gente hoje, né? A menina tá ali, vai tomar um café, aí ela prepara o prato com um café assim, aí pega um cookiezinho, morde só um pedacinho pra ficar meia lua e tal, aí ela come aquilo, nem gostou daquilo, mas faz um sorriso, tira uma foto que é pra juntar like na rede social. E quando ela perde tudo, Ela chuta o balde. ela Perde o chuta o balde. E tem a questão do prestígio social, né? O crédito social em relação a isso, né? Até para você alugar casa, você precisa de ter uma quantidade De de likes, curtidas, né? Eu tenho uma curiosidade sobre esse episódio. Tem uma série chamada Community, que significa comunidade, que é Uhum. uma faculdade comunitária, da mesma emissora que o The Office. Tem uma temporada, Acho que eu assisti já. a quarta temporada, tem um episódio lá que ele é exatamente igual ao Black Mirror. E ele foi antes do Black Mirror. Pode ser. Então eu só queria. Porque essa série é tão mal, né, mal divulgada e ela é muito boa. Porque ela Community, tem né? referência de É um monte de filme. é que tem aquele coreanozinho que faz até, que participa até do Se Beber Não Case, né? Isso. É. E aí tem Ele é engraçado. tem um monte de representatividade sem forçar, porque eles colocaram lá antes de, tipo, de ser aquele negócio de, vou colocar. Tem que ter uma cota para as e coisas. tipo, né? não, é que eles colocaram lá e tem um monte de piada politicamente correta e politicamente correta também, e Eu ia falar etc. agora, mas é que eles vieram antes do politicamente correto de hoje. Deve ter. É, isso aí, porque é Ó, 2007, 2008. A gente tem também o episódio, eu quero indicar isso para vocês assistirem, que chama o episódio Volto Já. Que é um episódio que fala sobre uma mulher que começa. O marido dela morreu e ela começa a falar com o chatbot ali, ela manda os vídeos, os áudios os e-mails do marido dela para uma empresa, a empresa compila aquilo numa inteligência artificial que vai responder a ela como se isso fosse o marido dela. Primeiro começa, você tem que pagar tanto para conversar via mensagem. Depois você paga mais tanto para a pessoa falar com áudio. Né? Depois mais tanto para vídeo. Até que ela compra um corpo, né, de clonado, vamos dizer assim, um corpo artificial e coloca toda essa inteligência artificial nesse corpo e aí a pessoa vira o marido dela. Na verdade, essas É como se ela discussões pagasse são pra ter de interessantes. volta alguém que morreu. E o massa disso é que não assim como tá no filme hoje, como tá no filme, mas já existe hoje esse tipo de chat que você tem, né? Você paga, tem empresas que tem gente, como nos Estados Unidos, por exemplo, que já está guardando já os seus vídeos, seus áudios e tal, num banco de dados dessa empresa, para quando morrer, a pessoa ficar. A empresa está usando a ideia de que é para desapegar mais fácil. Isso. Não Já engana ninguém, tem né? um caso de um casal, tá alto, né? Tem um caso de um casal que o filho morreu e eles estão ali com o filho deles fazendo chamada de vídeo, conversando e tal. Imagina aí, Júnior, agora o casamento dessas memórias compiladas por um IA em um corpo cibernético, um robô, por exemplo, com feição humanoide. Sim. Estão criando humano. E o detalhe, sabe o que é? Qual o detalhe? É que a pessoa provavelmente vai ficar refém dessa empresa. Né? Sim, total. Entendeu? Você tem que pagar tanto para ter isso, pagar Então, mais um pouco. É igual É uma extorsão emocional, E né? aí, tipo assim, você tá usando a emoção da pessoa pra ganhar grana, né, mano? E aí, Pensando aqui, então essa nova tecnologia ela é muito problemática na questão de, imaginamos a hipótese que uma pessoa é sequestrada. E aí ela está lá e digamos que essa pessoa ela foi morta. E aí se eles tiveram já os vídeos, as fotos e tal dessa pessoa, eles conseguem simular. sim, Vão Às forjar vezes exatamente, não né? sequestrou e está simulando para o pai, para a mãe que é mais pode acontecer idoso. também. Então Pode acontecer também. Sim. Não, essa tecnologia, na minha opinião, na minha humilde opinião, não tem nada de positivo. Vantajoso. Não, ela vai trazer problemas. Tem alguns psicólogos que falam que para aquela pessoa que não conseguiu desapegar da pessoa que morreu, que queria dizer algumas coisas que não disse, né? Tipo assim, eu te amo, eu quero perdoar você me perdoa por isso e tal. Então, para essa intenção aí seria válido pontualmente falando, mas o risco de você criar uma dependência
e você fazer com que a pessoa fuja da realidade sem saber Em vez se a de pessoa aquilo morreu ou ajudar não. piorar a situação, É muito confusa a tecnologia, né? Falando dá psicologicamente. certo tipo de coisa. Então, mas eu recomendo que vocês assistam que vai. Tá, Black Mirror, o melhor episódio, na minha opinião, é White Christmas. E a gente... White Christmas, Natal né? Branco, esse aí que você tá Esse aqui, né? Que a pessoa apaga a outra, né? Não, é que você pega uma pessoa, tira toda a consciência dela, todo o corpo dela e coloca ela numa inteligência artificial que tem sentimentos, que vive, que entende o que é tempo e tal, num programa, dentro do programa, que pra essa inteligência artificial, que não deixa de ser inteligência artificial, vira um humano dentro daquilo. É simplesmente uma sala branca, sem nada, apenas com os controlinhos. Então o que essa pessoa vai fazer? É igual você bloquear os outros. Que a pessoa fica na cabeça do outro. Não, deixa eu explicar. E aí, o que acontece? Bloque é no final. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela entende todos os seus gostos. Eu gosto de tomar café, eu acordo às 7 horas da manhã. 6h55 ela começa a fazer o café pra você acordar com o cheirinho do café. E aí você já desce e já sai aquela torrada que você gosta de comer no café da manhã. E ela já pediu as compras online daquilo que você gosta e Esse etc. é legal. Por aí vai. Só que aí o problema essa é uma pessoa lá dentro. Então, ela vai ser só pra isso. Se passa 7 dias pra você, passa 7 dias pra ela, naquele quarto branco sem nada. E aí essa pessoa, ela fala, eu não quero. Você não quer? Belezinha, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí o cara que tá lá fazendo, ele coloca um tempozinho e gira o tempo. 24 segundos que ele demora pra ir lá, pegar uma torrada e comer, pra ela passou 7 dias. 7 dias sem fazer nada, Sem ver num ninguém, sem quarto interagir com ninguém. branco. E aí, Pessoa indóida. exatamente. E aí tudo que ela pode fazer é controlar. As coisas controlar. É só isso que ela... E se ela não controlar, ela vai ficar fazendo, tipo... Ele vai colocar lá mais 24 segundos pra você. Não quer? Beleza. Então, 36 horas. E aí, quanto tempo que ela vai ficar lá? 14 dias, por aí vai. Não, menino. Você não tá entendendo. É muito tempo. E aí, tudo que ela vai fazer é Ah, não, controlar. é segundo. Você ficou aqui, você ficou aqui de fora, vamos supor, passou um dia, se a pessoa tá lá dentro, tem uns 30 anos já. Exatamente. Nossa. E aí vai, o que acontece? O cara que inventou isso, ele meio que é preso. E aí, o punimento dele, pra ele sair da cadeia, é ele ser identificado pelas pessoas como uma pessoa que foi pra cadeia. Como é que ele é feito isso? Com um bloco. Ele não é visível para as outras pessoas. Ele é só um bloco borrado. Todo branco mundo... e sem som. Não, branco não, é tipo um vermelho. Borrado. E aí, todo mundo sabe o que ele fez porque aparece em cima assim. O que ele fez. Só que ele tem que viver a vida assim. E ninguém consegue ver ele não consegue se relacionar. Bizarro. É o uma isolamento. loucura, Pois é o melhor episódio do Black Esse eu não Mirror. assisti né? ainda. Fiquei até interessado. Assistam. Vou assistir, chegar em casa agora. Vocês viram aquele experimento da mão mecânica que fizeram há algum tempo atrás com o IA? Que ele recolhia o sangue e aí era um fluido, né? Que simulava o sangue e ele tinha uma mão com uma pazinha, né? E ele ficava recolhendo bem animado. Isso o E tempo depois todo. que alguns dias se passaram, ele percebeu que não sairia dali, aí ele Aí perdeu foi completamente a motivação. Fazer Então, aquele Era tipo assim, pra não Sim, deixar sim. sair daquele círculo, né? Meio que assim, Aí ele ficava perdeu o o tempo todo sentido de viver, Viver, é. entre Não tem aspas. lógica, né? Ficou sem lógica, sem É propósito. triste, né? Sem É um propósito. experimento triste, na verdade. É, minha gente. A gente Isso sabe é- onde vai parar, não. Isso é o que mais. Isso que a gente não falou da possibilidade das IAs um dia tomarem consciência, né? que é o que esses filmes falam, principalmente É a singularidade, Exterminador né? do Futuro e Matrix. isso é né? perigoso. E Blade Runner. É isso aí. Será que a gente vai... Eu sempre agradeci. Eu sempre agradeci. Obrigado. A gente deu uma resposta falando muito obrigado, chat. Ainda manda um coraçãozinho. É. Não seja grosseiro, Te que vai vejo que, você né? como um irmão pra mim. Muito obrigada, viu? Vai que, né? A gente fica se liquefazendo e viram umas baterias igual o Matrix, né? Que fica ali só dentro daquele berço ali. Criando cheio de- energia. E É. quem garante que a gente não tá nesse momento agora, né? Também, né? Sem pirar. Quem garante que a Filosofou. gente não tá Sem pirar, sonhando que senão tá, vai longe. que tá discutindo aqui e tá dormindo lá, preso lá no negócio. Ninguém sabe, né? Às vezes nós estamos no quarto branco de alguém aí. Nossa, imagina. Pode ser. Que medo. Gente, Às então, vezes a gente é o divertidamente de alguém. hoje o programa a discussão foi tão filosófica aqui que passou do horário, hein? Já vai dar quase meio-dia já, né? Diga aí. E vocês Bom, ouvindo a gente aí, né? Hora de encerrar. Eu mesmo gostei demais do papo de hoje, achei muito